pessoal entender, fala assim, ó, o sargento comandava na viatura, o negócio era tão redondo em algumas equipes que eu trabalhei de rota, que não se falava. Não se falava. Como é que você trabalha 12 horas sem se falar? Porque existia um sincronismo. Aí quando o diabo aparecia na frente, cada um sabia o que tinha que fazer. Sabia o que tinha que fazer. Não precisava conversar. Entendeu? Então é o que eu tô te falando. Eu nunca tive problema assim com comandante de equipe, cara. Nem sargento, nem oficial. Porque a gente também... A tropa da rota é assim, Andrei. Eu tô te falando tropa de rota da década de 80, tá? Até no começo de 90. Era uma tropa muito qualificada, só que indisciplinada, cara. Rebelde. Os caras eram rebeldes. Mano, você não tem ideia, os caras não... E aí Você tava na época que travou todo mundo e não ia pra rua e teve uma negociação ali. Não, então, nós começamos a sofrer muito em 93, depois de Carandiru. Foi em 93, né? Isso aí. Foi depois de Carandiru, daí foi uma pressão... Quem que segurou a rota ali? Soldado e cabo, filho. Mandaram a sargentária tudo embora. Quem segurou a rota? Tanto é que soldado comandava a viatura de rota. Cabo comandava a viatura de rota. Sargento que não queria vir. Sargento não queria trabalhar na viatura. Teve uns caras que foram homem, viu? Falou, eu não pedi pra vir aqui não. Só que é o seguinte, vou respeitar a doutrina. Teve uns que foram pra esculhambar. Teve antigo que foi mandado embora. Tinha bronca, né? Só que, por isso que eu falo, se a gente for começar a falar aqui, o podcast vai ficar até meio... Mas a gente guarda umas mágoas, sabe? A gente guarda umas mágoas, por quê? Porque eu te falei, porque eu cheguei antes. Então eu passei essa fase. Teve sargento que chegou lá, que o cara... Pra rota. Tenente, capitão. Entendeu? Só que teve os que chegaram e respeitaram a história do batalhão. Falou, ó, eu não tenho competência para trabalhar aqui. Só que é o seguinte, eu quero aprender com vocês. E quem segurou a rota foi soldado e cabo. Eu tava lá. Não pedi para ir embora, não. Acabou a rota noturna, meu. Quem não sabe disso, vou contar uma história aqui. Pra quem não sabe isso, eu não sabia. Então, pra quem não sabe de história antiga, a rota noturna, ela não deixou de existir. Isso aí não é desvio de finalidade? Por quê? Claro. Porque o comandante não gostou de como a rota noturna passou de Cilano. Aí colocou a rota noturna no ostensivo de terça a domingo no Bom Retiro. Só folgava de segunda-feira. Então, por isso que eu te falo que muita gente que trabalha na rota, que trabalhou, não sabe do que aconteceu, do que nós passamos na rota. Por isso que eu falo de rota, Andrei, porque foi a unidade que eu mais trabalhei na Polícia Militar, tá? Então, eu sou um defensor ferrenho da história do batalhão. Porque eu sofri muito ali, cara. Quando eu falo eu não gosto de ir da primeira pessoa dizer, nós sofremos muito. Nós perdemos o Robson, nós perdemos o Prieto, nós perdemos o Iga. O Robson, irmão do Rubinho. Eu estava nós perdemos o Otaviano. Estavam na noturna, né? Você entendeu? Nós perdemos o Croda, nós perdemos um monte de polícia ali, irmão. Não foi brincadeira, não. Foi tudo morto em ocorrência. Então, eu não gosto de brincadeira, cara. Tem coisa que eu não gosto de brincadeira. O cara ficar fazendo brincadeirinha, eu não gosto, cara. Uma que eu já não fico mostrando os dentes muito. Mas eu não gosto, cara. Antiga. Você tem que respeitar a história, sim, cara. Você tá entendendo? Não adianta o cara chegar lá e falar, não, você não sabe nada. Você não viveu a história do batalhão? Você não sabe quantas famílias deixaram de existir por causa da rota. Esse é um lado que ninguém fala, Andrei. Eu falo aqui hoje, até para os jovens que querem ingressar na Polícia Militar, sabe? Eu falo isso porque a Polícia Militar, a história das forças de segurança, não é só ficar tirando fotinho e colocando no Instagram, não. Fardado, não é assim, não. A polícia, ela tem um outro lado. A rota teve também um outro lado. Muitos sofreram demais ali. Uns pagaram com a vida, trabalhando. Outros se suicidaram. Sabe o que eu vejo, Coraza, quando você sabia vê no que teve Instagram... 2 ou 3 suicídios lá dentro da rota? Sei. Eu soube que teve. Não vou falar os nomes. Estava lá na rota, se suicidaram lá dentro do batalhão. Então, cara... É muita história. Sabe o que eu vi? Às vezes, quando a gente vê o Instagram e vê aquele policial tirando foto do lado da viatura, acabou de entrar na polícia e só tira foto e de tudo que é jeito e tal. Às vezes até
não ficou com bronca? Não é raiva, não porque, fiz, assim, é porque... Mas a pessoa tá perdida, não sabe o que ainda tá acontecendo. não percebeu ainda. Não percebeu onde tá, né? O que não, é a história. Eu digo assim, de ficar com fumaça. Mas o que eu acho, acho errado, as pessoas não querem saber como é que é a história, o que já aconteceu. Por exemplo, Corazza, cheguei na rota, eu quis saber. Eu lembro quando você chegou na rota. Eu, novinho, cara, alemãozinho, eu falei, pô, mas eu tava interessado, o Sobrano é um cara que me ajudou. Falou, Sobrano. Eu quero conhecer os caras. Sim. Quem são os caras aqui? Daí falou, pô, tá vendo aquele ali? Cabo Magalhães. Porra. E daí falou toda a história. Eu fui conhecer o Cabo Magalhães, ele já tava afastado da rua, mas ele era Laranjeira, uma época eu fiquei lá Laranjeira também, e fui conhecer ele, conversar com ele, e daí o Valquimar ficava lá no... Falou, pô, você tá vendo aquele sargento que fica lá no serviço de dia? Você sabe por que ele tá lá? Você sabe quais são as ocorrências dele? E daí eu comecei a perguntar, e daí eu pedi até para conhecer o Martinez. Sim. O Sargento Martinez. Eu falei, Sobrano, tenho vontade de conhecer o Sargento Martinez. Fui lá para conhecer. E daí, assim, eu vejo que os policiais às vezes entram num batalhão e não querem saber a história do batalhão. Não. Fala, pô, fui transferido, vai por 2 de ouro. Não sabe por que é 2 de ouro. Tem que saber da história do batalhão. Não sabe por quê, quem são os policiais que foram referência nesse batalhão. Né? Não se preocupam, mas daí vem uma viatura e vai lá e tira aquela selfie. É o que você falou, às vezes ele ainda não percebeu, ele tá vivendo aquele... É um sonho, né, cara, você ingressar na polícia, né? Principalmente quando o cara é vocacionado, né, cara? Por isso que eu falo hoje, pessoal, se tem vontade de ingressar na polícia militar, meu... Pensa bem. Pensa bem se tem vocação, cara. Pensa bem para ver se vai se adaptar na polícia militar, né? Porque se não tiver vocação, não vai sobreviver.